Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo esse vídeo. Canal Bíblia e Fé, eu acho que você já conhece muito bem o nosso canal, Pastor José Rodrigues, e hoje mais uma mensagem de fé, uma mensagem muito importante para a minha e para a sua vida. Bom, eu gosto sempre de trazer algumas mensagens sobre textos que são de difíceis interpretação das Escrituras. E hoje eu vou trazer mais uma destas mensagens, porém, procurando com toda segurança, com toda a teologia possível, hermenêutica e exegese, trazer um esclarecimento melhor sobre o texto, tá bom? O objetivo desse canal é tirar dúvidas de alguns internautas e eu vi algumas pessoas com dúvidas nessa área e aí eu estou agora trazendo esse vídeo hoje para você, tá bom? Então, sem perda de tempo, nós vamos aqui já organizar tudo para nós estarmos trazendo esta mensagem maravilhosa de hoje. Então, vamos aqui para a gente trazer esta importantíssima mensagem. A mensagem que eu vou trazer hoje está baseada no texto de João 17:12. Eu vou trazer para você alguma coisa para que você possa entender algo que eu já vi muita gente com dúvida aí, e às vezes até querendo rememorar teólogos antigos para dizer: olha, o teólogo fulano de tal dizia isso. E às vezes eu acho isso perigoso porque eu não sou obrigado a concordar com todos os teólogos da antiguidade. Algumas coisas eu concordo, outras não, certo? Eu preciso deixar que a própria Bíblia interprete o texto e ela tem condições de fazer isso, trazer a interpretação mais clara para a gente. Então, João 17:12 diz assim: enquanto eu estava com eles, aqui a oração de Jesus, né, pelos seus discípulos, ele diz assim: enquanto eu estava com eles, ele falando com o Pai, eu os guardava no teu nome, que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Vamos em frente para mais um texto, porque eu gosto de trazer a mensagem completa. Em João 6, verso 70, Jesus respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu a vós, os 12, contudo um de vós é o diabo. Bem, por que eu estou trazendo esses dois textos? Porque há pessoas que aproveitam esses textos e, sem fazer uma análise completa dos contextos, né, que cercam as palavras de Jesus e o momento em que Jesus falava com os seus discípulos, enfim, tanta coisa que é necessário a gente observar, e montam logo uma teologia dizendo: olha, algumas pessoas já estão destinados para a perdição e outros estão destinados para a salvação. E isso é uma tal de predestinação que alguns teólogos erroneamente pregam e alguns acreditam, certo? Então, eu sou um pastor que acredito sim na predestinação, mas eu acredito na predestinação para a salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todos estão destinados para a salvação. Em Adão, o velho homem, todos os homens estão perdidos. É assim que eu entendo, e de Gênesis a Apocalipse eu tenho analisado isso e não tenho dúvida que é desse jeito. Então eu vou trazer mais uma explicação aqui por escrito, eu gosto de escrever para que você possa assimilar melhor. Eu escolhi colocar o seguinte texto. O contexto da frase. Jesus falou isso após um discurso sobre o pão da vida, quando muitos discípulos o abandonaram por não entenderem seus ensinamentos. Ele perguntou se os 12 apóstolos também queriam ir embora, momento em que fez esta revelação sobre o grupo. Ou seja, naquele momento ele disse: olha, eu escolhi vocês 12, mas tem um de vocês que é o diabo. Então, agora eu vou passar para outros textos, né, para que você possa entender o porquê disto, para que você tenha um entendimento melhor. Isso aqui, porque
existem esses 2 versículos na Bíblia, não significa que Deus já predestinou uns para a perdição e outros para a salvação. Essa doutrina é errônea e eu não tenho dúvida disso, porque essa doutrina que alguns ensinam por aí vai diretamente contra o amor de Deus, e não só o amor, mas também contra a justiça de Deus. Então vamos em frente para nós entendermos melhor isso, tá bom? Bem, agora eu vou elencar 3 itens que são importantes para se compreender um texto das Escrituras. Eu coloquei assim, por que alguns textos bíblicos são tão difíceis? Esse aí é um deles, esse que eu falei, esses textos que eu falei aí, são alguns deles que são muito difíceis de compreender e alguns já criam doutrinas errôneas em cima. Então vamos em frente aqui para nós entendermos isso. Primeiro item que eu elenquei é distância cultural e histórica. Os costumes e leis do Oriente Médio antigo diferem muito da nossa realidade atual. Segundo item, linguagem figurada e profética. Uso intenso de metáforas, hipérboles e números simbólicos. É isso que tem muito na Bíblia e as pessoas deixam tudo isso e montam, às vezes, uma doutrina em cima de algo que eles não compreendem. Então, item terceiro, falta de contexto imediato. Trechos que exigem conhecimento de fatos históricos não repetidos no texto. Bem, esses 3 itens que eu elenquei, todos são importantes para gente tentar formar uma opinião diante de um texto da Bíblia. E eu digo sempre que qualquer opinião que se contradizer com o que a Bíblia diz em outros pontos das Sagradas Escrituras, na verdade, essa opinião não vale. A opinião do teólogo ela tem que ser condizente com os demais textos das Escrituras Sagradas, tá bom? Quando um texto como esse é de difícil explicação e não tem um contexto imediato que dê uma boa explicação a respeito disto, é necessário que procuremos em toda a Escritura os textos que podem formar contextos a respeito do que Jesus está falando, tá bom? Então vamos em frente. Bem, eu vou trazer aqui, em primeiro lugar, 2 Tessalonicenses 2 e 3, é Paulo que está falando. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quando se fala nessa questão do filho da perdição, tanto relativo a Judas, como relativo ao homem do pecado, que uma grande maioria dos teólogos concordam que vai ser o anticristo que virá, então as pessoas dizem logo, tá vendo? Uns já vem destinado para a perdição e outros já vem predestinado para a salvação. E a coisa não é por aí, certo? E vamos tentar, aos pouquinhos, né, montando aqui o nosso mosaico, né, o nosso quebra-cabeça, teológico, para que você possa compreender melhor esse texto que Jesus falou estas coisas e chamou Judas de o filho da perdição. Bom, então vamos tentar ver se conseguimos elucidar isto. Eu vou trazer aqui também Efésios 2 e 3, entre os quais todos nós também antes andávamos. Agora é Paulo falando aos Efésios, e Paulo está falando aí, esse contexto que Paulo está falando é sobre alguns gentios e também até judeus que andavam distanciados daquilo que Jesus Cristo estava pregando naqueles dias. E ele diz assim: entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Está falando dos ímpios, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha, o que é que Paulo está compreendendo? Existem filhos da ira, mas será que esses filhos da ira foram predestinados por Deus para serem filhos da ira? Não. Paulo
ele dizia que também estava entre esses, certo? Quando a gente analisa as escrituras, precisa ver essas entrelinhas, porque as pessoas parece que colocam assim umas aparas, né, dos lados assim dos olhos e não enxerga as periferias, né? Então, ele estava dizendo: "Ó, nós cristãos também estávamos entre eles", certo? É que eram por natureza filhos da ira. Deu para você compreender, vá montando aí, certo? O seu quebra-cabeça. O Salmo 51, verso 5, o salmista diz o seguinte: Eis que eu nasci em iniquidade. Iniquidade é pecado, grave inclusive. E em pecado me concebeu minha mãe. Me parece que tanto o salmista, como os profetas, como os discípulos de Jesus, percebiam que os seres humanos descendentes de Adão foram todos homens que nasceram na iniquidade e foram concebidos em pecado. Isso aí está muito claro nas Escrituras. E como eram assim, sem a graça de Deus, sem a reconciliação com Deus, eram filhos da ira, certo? Não que eles fossem criados por Deus já predestinados para serem perdidos, certo? Não. Mas permanecendo como nasceram e se criaram e cresceram no pecado, sem um arrependimento profundo e uma volta para Deus, esses homens continuariam sendo filho da ira. Eu vou explicar essa questão de filho para você entender, tá bom? Como se tornar filho de algo. É, diante, não, eu poderia trazer, eu vou dizer aí com toda segurança, eu poderia trazer no mínimo 300 textos sobre esse assunto. Mas é claro, eu estou num vídeo, e num vídeo que vai ser transmitido pelo YouTube. Eu não tenho tanto tempo assim, e nem vou cansar os internautas que gostam de assistir o canal Bíblia e Fé. Então, eu vou resumir aqui com alguns textos e contextos, e você aí vai tirar as suas conclusões. Todos os homens em Adão, aí é algo que teologicamente eu acredito, todos os homens em Adão são filhos do pecado. Isso aí, eu acho que 99% dos teólogos que são verdadeiramente bíblicos concordam. Por isso, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, ele diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi o caso de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Deu para você agora entender? Todos os homens pecaram. Então a morte, tanto a morte física como a morte espiritual, para quem não se arrepende e não se reconcilia com Deus, passou para todos os homens. Aí Romanos 3:23 ele diz ainda também: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. São textos bem resumidos que eu trouxe, porque é preciso colocar isso no tamanho do vídeo, mas que eu acredito já mostra com segurança o que Jesus está querendo dizer lá naqueles textos, primeiros textos que eu falei. Jesus não está querendo dizer ali que Judas já foi criado por Deus, ou seja, ou nasceu predestinado para ser filho da perdição. Não, ele não está dizendo isso. Se você for analisar, os discípulos de Jesus também não entenderam assim. E eu não tenho dúvida que os discípulos de Jesus, naquela época, também compreenderam isso, certo? Compreenderam essas coisas, quando Jesus assim pregava, tá bom? Então vamos em frente. Bem, agora, se todos os homens em Adão são filhos do pecado, aí eu estou aqui agora buscando tapar uma brechazinha aí que alguém gosta de alfinetar, né? Tem aquelas pessoas que dizem, mas o teólogo fulano de tal da antiguidade dizia que uns já nascem salvos e outros perdidos. Uns já são predestinados para a perdição, outros para a salvação.
E eu quero dizer para você que eu não estou nem me lixando para o teólogo fulano de tal, certo? Eu estou, na verdade, me conectando com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e para fazer isso eu oro para buscar a inspiração do Espírito Santo para saber interpretar, e não somente isso, busco as técnicas que são necessárias para a interpretação de textos. Então, João 1:12 está escrito assim: Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, agora, para você compreender a relação de filhos, aí eu quero mostrar para você o seguinte: Paulo falou que aqueles lá, e Paulo também se incluiu no meio daqueles, quando não tinha ainda reconciliado-se com Deus através de Jesus Cristo, eram filhos da ira. Certo? Era filhos da ira, filhos da perdição, consequentemente, certo? Então, não precisa ser muito teólogo, ter um aprofundamento tão grande para entender isso. Para entender isso, não precisa de forma nenhuma, certo? Eh, então, quando Paulo disse aquilo, ele estava mostrando homens que eram filhos da ira, claro. Por que eram filhos da ira? Porque não se reconciliaram com Deus. Mas Jesus Cristo, João, escrevendo no seu evangelho, ele disse que através de Jesus Cristo, todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem, eles não eram, mas de se tornarem filhos de Deus. Eu agora para você. Em João 11:52, ele diz ainda assim: E não somente pela nação, quando Jesus se entregava e orava, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Então, a vinda de Jesus teve esse objetivo. Mas eu vou fechar uma brechazinha aí que alguns camaradas que são adeptos daquele teólogo da antiguidade que achava que uns já nasciam predestinados para a salvação e outros para a perdição. Ele nem pensava tanto assim. Os seus seguidores é que são mais ferrenhos nisso. Então, eles gostam de dizer: Ah, mas como você explica isso? Como você explica aquilo? Eu vou trazer agora um texto para tapar essa brecha aí, tá bom? Bem, eu coloquei assim, a base da salvação no Antigo Testamento. Fé nas promessas, eles criam no Deus que os libertou lá do Egito, né? E nas promessas de um redentor futuro. Era assim que acontecia com o povo judaico, era assim que acontecia no Velho Testamento. O povo israelita, judeu, conforme você queira chamar. Segundo, graça divina. Ninguém era salvo por ser perfeito. Isso aí já é um entendimento que veio de muito tempo. Mas pela misericórdia de Deus, os salmistas falaram muito sobre isso. A Bíblia está de Gênesis a Apocalipse cheia, né, dessas redações. O exemplo de Abraão prova isso. A própria Bíblia cita que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, conforme Gênesis capítulo 15, verso 6. Uma outra coisa que era muito presente na vida dos judeus era o sistema de sacrifícios que, através da lei de Moisés, que foi o próprio Deus que ditou para Moisés, havia o sistema de sacrifícios. Animais eram mortos para cobrir temporariamente os pecados ali, e ali apontava para Cristo, certo? Aqueles animais que eram mortos apontavam para Cristo, Cristo que havia de vir, o Redentor que os judeus esperavam. Aí, agora eu quero tapar a brecha, né, daqueles adeptos desse teólogo antigo que diz, uns já nascem prontos para, predestinados para a perdição e outros predestinados para a salvação. Nada disso. Isso é balela. É, o ju- Por que eu quero tapar essa brecha? Porque alguns dizem, então como você explica? Só Jesus, só depois que Jesus veio é que as pessoas se salvam. E os judeus, como se salvaram? Os judeus tinham todo um bojo doutrinário que eles, arrependendo-se dos seus pecados e fazendo esses sacrifícios, crendo como Abraão creu, né,
na promessa divina. E fazendo esses sacrifícios que ali estavam escritos, que apontavam diretamente para Cristo, eles estavam ali conseguindo a salvação eterna através de Jesus Cristo. Os sacrifícios apenas apontavam para Cristo e não resta dúvida que eles estavam sendo salvos pela fé, aqueles que se salvaram, pela fé no Deus Todo-Poderoso, e os sacrifícios eram apenas ordenanças que o Senhor deu para que eles fizessem aquela prefiguração do que haveria de acontecer com o próprio Filho de Deus, que ele daria o resgate da humanidade. Deu agora para você entender? Então, os judeus eram a nação escolhida, mas muitos se perderam. Deus não escolheu os judeus, mas a Bíblia nos mostra que muitos se perderam. Porém, é, aqueles que conseguiram salvar-se, não resta dúvida, foi crendo na promessa, assim como Abraão também creu. Tá bom? Então, vamos em frente para nós entendermos melhor ainda. É, Agora eu trago um texto que é do apóstolo Paulo aos Efésios, mas vai simplesmente arredondar tudo isso. Eu montei aí esse mosaico, né? Montei aí esse quebra-cabeça. É claro que eu poderia trazer uma infinidade de textos aqui que concordam com isso que eu vou falar, mas esse aqui eu acredito que é um dos textos que já fecha com chave de ouro essa minha mensagem de hoje. Coloquei assim: todos por Adão são perdidos, ou seja, são filhos da perdição. E todos, pela graça de Deus, são salvos. Então, através de Adão, todos são perdidos. E todos, pela graça de Deus, são salvos. E a graça de Deus não salvou somente depois que Cristo veio se tornar homem. Ela salvou também, no passado, todos aqueles que creram na promessa divina. E os sacrifícios eles faziam crendo no Redentor que viria, certo? Eles faziam até porque a lei dizia isso, mas ali apontava para um Redentor que viria salvar toda a humanidade. Então, em Efésios 2:8, fecha mesmo com chave de ouro isso, quando diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, e prosseguindo, se eu fosse colocar aqui o versículo 9, diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não é de obras, mas é de Deus. Porém, todos são salvos por Deus, seja lá no Velho Testamento, crendo na promessa e praticando aqueles sacrifícios que foram ordenados, seja no Novo Testamento, crendo plenamente em Jesus Cristo. Então, conforme o João escreveu lá no seu evangelho, nos primeiros capítulos, a todos que o receberam, ou seja, quem recebeu Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, certo? Então, somos filhos de Deus e não filhos da perdição. Então, na minha ótica, diante de todos esses textos e contextos e busca de entendimento dentro da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu compreendo que todos em Cristo são destinados para a salvação. Todos em Adão e que não se arrependeram estão predestinados para a perdição se nunca se arrependerem. Tá bom? Se se arrependerem, para aí essa questão da perdição. E é por isso que Jesus Cristo chamou Judas de filho da perdição. Não que ele tivesse sido criado por Deus, ou seja, nascido já predestinado por Deus para ser filho da perdição. Não. Se você for olhar, Judas entregou Jesus e recebeu propina dos sacerdotes. Uma prova que o camarada lá não estava, não tinha realmente crido, né, como devia crer para ser filho de Deus, tá bom? Por isso, Jesus Cristo, num momento, chamou de filho da perdição e, no outro momento, disse: eu escolhi vocês os 12 e um de vós é o diabo. Ou seja, não é que Judas nasceu sendo o diabo, de forma nenhuma. É que
por trair, por já estar maquinando a traição, Jesus era onisciente e sabia disso, ele era o diabo. Ou seja, o diabo estava nele. E ele estava agindo como o diabo agiria contra o reino de Deus, tá bom? É assim que a gente explica as escrituras e eu não tenho medo, certo? De forma nenhuma de confirmar isso que estou dizendo para você. Em Cristo todos são predestinados para a salvação e quem está no pecado não tem jeito. Se não se arrepender e não receber a Cristo, não crer na promessa, essa pessoa também está pronta para a perdição e pode ser considerada filha do diabo. Então, Deus abençoe e até a próxima. Assim é que se esclarece as Escrituras.